Dada a largada para o segundo turno da corrida presidencial, com uma dianteira menor do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro do que indicavam as pesquisas de véspera. Tá no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem nesses próximos dias de agenda que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e venho contar um pouquinho do que é que o mercado vai olhar na agenda da política desses próximos dias. O principal tema, não poderia deixar de ser, é o segundo turno das eleições presidenciais. A gente teve no domingo, dia 2 de outubro, o resultado do primeiro turno de votação, e o que as urnas mostraram foi uma diferença menor do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro do que indicavam as pesquisas de véspera. O agregador, que registrava dados de todas as pesquisas públicas disponíveis, marcava uma distância de 13 pontos percentuais, quando o que foi observado foi uma dianteira do ex-presidente Lula de 5,2 pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro. A distância menor do que a esperada, também pela campanha petista, fez com que o ambiente nas duas candidaturas fosse bastante diferente nessa segunda-feira. Apesar do ex-presidente Lula ter ficado à frente, o clima era de frustração da expectativa que existia lá, de uma tentativa de vitória em primeiro turno. A expectativa grande acabou frustrada pelo resultado que foi anunciado ontem, enquanto na campanha do presidente Jair Bolsonaro o clima é inverso, um resultado melhor do que alguns deles estimavam, faz com que o ambiente agora para essas 4 semanas de disputa seja um pouco mais favorável, pelo menos no clima, dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente olha os números, no entanto, a gente vê ali uma dianteira de 5 pontos percentuais do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro e um universo de mais ou menos 8,5 pontos em disputa. Para conseguir inverter essa distância, fechar esse gap, o presidente Bolsonaro precisaria converter perto de 80% desses votos que foram dados para outros candidatos, o que se mostra aí um desafio relevante pela frente. As duas estratégias das campanhas parecem um tanto quanto distintas. O ex-presidente Lula pretende, de alguma maneira, acenar ao eleitorado mais ao centro, que depositou seus votos na candidatura da Simone Tebet e do Ciro Gomes, enquanto o presidente Jair Bolsonaro pretende, de alguma maneira, reestimular um pouco da rejeição que existia e que foi estimulada nessa reta final do ex-presidente Lula, e também tentar oferecer um pouquinho mais daquela narrativa sobre a situação econômica que a gente mencionava nas edições anteriores da nossa conversa. Outro dado relevante que sai do resultado das urnas nesse domingo é a cara do novo Congresso Nacional. A gente teve na Câmara dos Deputados um avanço expressivo da bancada do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que atingiu quase uma centena dos 513 deputados. A coligação completa do presidente, que é composta também pelo PP e pelo Republicanos, chegou a mais de 180 cadeiras das 513 em disputa. Na outra ponta, as frentes de esquerda, formadas ali pela federação do partido do ex-presidente Lula e outras agremiações aliadas, atingiram a casa dos 125 deputados, mais ou menos, aquém do número atual de representantes e bastante atrás do que as próprias forças ali da campanha do ex-presidente estimavam, que beirava a casa dos 150, 160 deputados como previsão do que eles conseguiriam fazer. O tamanho dessas duas forças mostra que qualquer que seja o presidente eleito vai precisar dos partidos de centro para governar, o que tende a abrandar, a trazer algum grau de moderação para algumas das agendas dos dois principais candidatos. No Senado Federal, a situação foi semelhante. O PL, partido do presidente, avançou para 14 das 81 cadeiras que compõem o Senado Federal. Também vai ter por lá a maior bancada, o que enseja ali uma possibilidade de disputa pela presidência da casa. E por fim, dois estados que o mercado mais presta atenção, as eleições de São Paulo e de Minas Gerais, trouxeram resultados que animaram ali os analistas que olham a possibilidade de privatização de Sabesp, Copasa e Cemig. A gente escreveu um relatório específico sobre esse ponto que pode ser acessado clicando no link aqui na descrição. O que saiu das urnas dos dois lados foi uma dianteira em São Paulo do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que chegou ao final do primeiro turno liderando à frente do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad. Tarcísio, que tem tratado como uma das possibilidades ali de seu mandato tentar conduzir a privatização da Sabesp caso eleito. E em Minas Gerais, Romeu Zema foi reeleito com uma situação confortável em relação ao ex-prefeito Alexandre Calil, e ele também tem tido como uma das bandeiras da sua plataforma tentar avançar com a privatização das estatais de saneamento e de energia do estado de Minas Gerais. Nos dois casos, essa agenda vai enfrentar, é importante dizer, desafios políticos relevantes,
porque precisam ser aprovadas pelos legislativos locais e aí depende uma negociação longa entre as assembleias locais e o governo que tiver eleito. Uma disputa mais apertada no cenário nacional, Câmara e Senado tendo o partido do presidente Bolsonaro como a maior bancada a partir de 2023 e as possibilidades de privatização em São Paulo e em Minas Gerais. São esses os 3 pontos da semana na agenda da política que o mercado vai prestar atenção.